Eu sou Marina Persson. Fiz cinema na época em que o curso era de cinema. E hoje eu trabalho com cinema. Hoje eu sou, entre outras coisas, cineasta. Minha infância? Uau! Eu tive uma infância bem cinematográfica, digamos assim, no seguinte sentido. Eu nasci numa família de cineastas, né? Meu pai era cineasta, minha mãe também é cineasta. De uma certa maneira, eu existo porque meus pais eram interessados em cinema. Os dois tinham eles tinham essa coisa em comum. Eu me lembro quando meus pais me levaram para ver O Mágico de Oz, que eu fiquei absolutamente deslumbrada com aquilo, assim, eu fiquei fascinada. Me lembro também do meu pai fazer exibições de filmes em casa, porque como ele era cineasta e como tinha uma moviola, né, na produtora e tudo mais, ele lidava muito com película, a gente tinha um projetor. E a gente tinha também um projetorzinho Super 8, assim, que eu e minha irmã, a gente amava ver os desenhos animados, a gente via isso em casa e aquele barulhinho do Super 8 até hoje, quando eu ouço, me dá uma memória de infância, assim, é muito, muito forte, assim. Quando eu tinha 7 anos, meu pai morreu e, enfim, daí era uma parte foi um momento um pouco mais difícil, né, de vida e tal, de readaptação, né, uma vida nova, tanto para mim, minha irmã, minha mãe. A gente teve que começar uma vida nova. O fato de eu ter feito um documentário sobre ele partiu muito da necessidade que eu tinha de falar sobre essa figura que é meu pai e que é isso, é minha origem, mas de quem eu fui privada de uma convivência. Então, foi graças ao cinema que eu tive um pouco mais do meu pai. Foi graças ao cinema que eu sei um pouco mais sobre meu pai, que homem que ele é. A minha escola, meu colegial, não era direcionado para fazer faculdade de cinema, de artes em geral, né? As pessoas estudavam para entrar em faculdade de economia, de direito, de medicina, enfim, as profissões mais tradicionais. Mas alguma coisa em mim falava assim, gente, eu não sei como eu vou fazer cinema se eu não fizer faculdade, entendeu? Para mim era um caminho. E foi uma decisão difícil, né? Parece muito óbvio hoje quando eu olho para trás, ou quando as pessoas olham e veem de fora, falam, Marina, óbvio que ela fez cinema. Era isso que estava escrito. Não era óbvio, não era nada óbvio. A verdade é que, assim, quando você entra na faculdade, a faculdade nunca é o que você espera. Então, aquele primeiro momento, quando você chega na faculdade, ele é muito frustrante, assim, porque você não consegue fazer as matérias que você quer, as coisas não são exatamente como você sonhou, enfim, não é. Mas a graça está em você daí descobrir o que a faculdade tem para te trazer, né? O que ela vai... de você realmente conseguir fazer o seu futuro acontecer ali dentro, entendeu? A gente tinha uma espécie de grêmio, né? Que era uma sala aqui, e era uma sala, era um centro acadêmico dos alunos, gerido pelos alunos, tanto que tinha um sofá que era da minha casa, que minha mãe não queria mais, eu trouxe pra cá, porque não tinha onde sentar. Daí eu falei, não, tá sobrando sofá na minha casa, deixa eu... Eu trouxe, ficou durante uns anos aqui, ainda voltei e falei, nossa, aquele sofá, não acredito, tá muito velho. Quando eu encontrei minha turma, eu me colei neles e falei, não quero saber de mais ninguém. E a ECA era meio assim, cinema era meio fresco, digamos assim. Acho que a gente não devia ser muito bem visto pelas outras turmas. Tanto que descobri outro dia, que tal pessoa fez ECA na mesma época que eu, mas fazia jornalismo e eu nem sabia. Sabe assim, que eu nem tomava conhecimento, entendeu? Porque, sei lá, eu acho que eu era tímida e, sei lá, não fazia nem esforço para conhecer gente nova que já tinha encontrado ali a minha panela, entendeu? Para mim, o que mais marcou em termos, assim, de, sei lá, de diversão foi fazer o primeiro curta que a gente fez aqui. Assim, que a gente acordava às 5 da manhã, ia para a estrada de não sei de onde, do Embu, aí carro que tinha que... Gente, foi um negócio, né, muito intenso com aquelas pessoas, aquela equipe. E aí você vê um filme ficando pronto, para mim aquilo lá foi a coisa mais alucinante, entendeu? Foi filmar. Então, eu falei, olha, acertei, isso que eu quero fazer. Eu tinha conhecido a Cris Couto num filme, ela era atriz, eu era assistente de direção do filme do Carlão, que é uma corsária.
E a Cris me encontrei com ela numa festa. E ela trabalhava na MTV, como apresentadora do Cine MTV. Aí eu falei, nossa, Cris, eu tô precisando tanto pagar as contas, tô sem dinheiro total, tô desempregada. Aí ela falou, tem uma vaga lá, de assistente de produção no Cine. Eu falei, putz, vamos lá. Aí ela falou, não sei se você vai querer. Ela falou, eu falei, lógico que quero. Aí lá fui eu. Aí quem era meu chefe era o Zeca Camargo na época, ele que fez a minha entrevista. Eu fiquei assim, tipo, fascinada, porque o Zeca ele também apresentava o MTV no ar, que era o programa principal do jornalismo da MTV na época, que falava, enfim, as notícias mais legais de música e tal. E eu sempre gostei de música também, então assistir o Zeca pra mim era meu, uau, falava, esse cara. A grande sacada da MTV era isso, assim, era uma TV jovem, feita por jovens, para jovens, e que teve o impacto que teve porque ela chegou, entendeu, destruindo, né, no melhor dos sentidos, tipo, chegou falando assim, não é assim que a gente faz televisão, a gente vai falar com o jovem, mas não é assim de cima para baixo. Então vamos do jovem aqui, ó. Eu conheço você, sou da sua idade, eu falo do seu jeito, eu tenho, entendeu, aqui não tem, tem só, sabe, papo reto, sinceridade, entendeu? Então era uma TV que podia falar palavrão, que podia ter gíria, que os vídeos davam risada, erravam as coisas, não é? Todo mundo achava uma graça, quando dava alguma merda, entendeu? Eu sou aquariana, eu enjoo das coisas muito fácil, então não dá para fazer uma coisa só, né? Então acho que o cinema tem isso, né? Por mais que você faça, sei lá, cinema como diretora, cada filme é um filme muito diferente um do outro, então ele consegue ter uma variação dentro da própria profissão, né? Na MTV também, eu tinha... Por que eu fiquei 18 anos? Qual foi o segredo? Porque quantos programas eu fiz, quantos tipos de programa eu fiz lá dentro, entendeu? Eu fazia o Cine MTV, quando eu comecei a enjoar de fazer o Cine MTV, eu comecei a fazer programa de clipe, quando comecei a enjoar de fazer só programa de clipe, aí você começa a fazer programa de jornalismo ao vivo, né, matérias fora, programa de auditório, ficção, dentro, né, eu sempre fui fazendo coisas diferentes, entendeu? É que aí, quando eu saí da MTV, eu comecei a variar fora da MTV também, deu isso, tipo, programa de culinária na internet, que é um pouco uma espécie de lado B meu, coisa que eu gosto de fazer, e tinha essa facilidade, né, de ter uma produtora e de gostar de falar disso, então meio que estava na mão, e a gente queria fazer alguma coisa pra internet, aí, assim surgiu o Marinando. Recentemente a gente fez um filme na produtora que era Precisamos Falar do Assédio, em que até eu dei um depoimento falando de um caso que eu sofri quando tinha, sei lá, 12 anos de idade e tal. E eu acho que o fato das mulheres falarem sobre o assunto, falarem de situações pelas quais elas passaram, seja ela de violência psicológica ou física, é super importante, entendeu? Porque eu acho que isso coloca, né, expõe uma situação que precisa ser mudada. E acho que o primeiro passo para que mudanças aconteçam é você tomar consciência do problema. Falando de machismo, o cinema é uma profissão machista, porque se você pensar das diretoras de cinema, quantas diretoras de cinema existem em proporção aos homens, quantos filmes de mulheres que entram nos festivais e que entram em cartaz. As mulheres são a maioria da população também. Nós somos 52% da população mundial, tem mais mulheres do que homem no mundo. Aí estamos falando do quê? Que as mulheres não estão interessadas em fazer filmes? Não, está errado. Então, esse tipo de coisa tem que mudar. Está errado. Né? Está errado. É isso. O que é prainha? Gente, uma cornucópia de bares com mesinha na calçada. É prainha de Paulista. Qual é o mascote da ECA? Não faço a menor ideia. O que é CTR? Putz, agora você me pegou. Peraí, deixa eu pensar. É CTR, Centro de Televisão e Rádio? O que é Juca? Juca Kfouri? Não. Juca Kfouri é um ex-decano. Não, é alguma sigla do JUCA. Juventude Universitária do Centro Acadêmico? O que significa BIF? BIF significa boa ideia, boas ideias fazem
Estudantes felizes. Quanto custa o bandejão? Hoje em dia deve custar o quê? Uns R$3,50? 5? Mais? Quem é o seu Fernando? Deve ser uma pessoa bem importante. Pra estar aqui, né? No bate-bola, não é da minha época.